Graça e paz a todos. Vamos analisar hoje o Salmo 63, que mostra intimidade com Deus. Esse é um salmo de Davi. Nesta ocasião, Davi estava no deserto de Judá, quando ele escreveu esse salmo. Este é um salmo de fé. Parece que o salmista estava exilado, longe do seu lar. Desejava ardentemente participar do culto público no templo, em Jerusalém. Mas a sua íntima relação com Deus lhe tranquilizava. Ou seja, mesmo lá onde ele estava, ele poderia se relacionar com Deus. Embora ele gostaria de estar lá no templo, junto com outros irmãos, glorificando a Deus. Este cântico é um belo exemplo de culto pessoal e espiritual. Lembrando que é bom estar na comunidade dos que adoram a Deus, mas nem sempre é possível. Mas a impossibilidade de estarmos juntos não tira o prazer de adorar o nosso Deus onde quer que estejamos. Vamos à primeira parte do Salmo, que vai dos versos 1 até o 4, que mostra a sede que Davi tinha de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. Vejam bem, Davi expressou sua inteira dependência e relação com Deus. Ele tinha desejos, ele tinha anseios. O que ele mais desejava era a comunhão com o Senhor. Amava o templo e a comunhão com os irmãos, mas estava longe e sofria a distância. A falta de comunhão era como um deserto árido, seco, fazendo o seu corpo padecer. Sabe, o cristão gosta de estar no templo, logicamente junto com os irmãos, junto com os seus contemporâneos da fé, glorificando a Deus Todo-Poderoso, que infelizmente hoje, por causa da pandemia da Covid, se tornou escasso em muitas comunidades nossas. A ausência desse ambiente comunitário faz o verdadeiro cristão sofrer. Mas, se a ausência não for provocada por ele, mas por circunstâncias adversas, ele sofre a ausência, mas se consola por causa da sua íntima relação com o Pai. Para aquele que tem intimidade com Deus, a sua bondade é mais importante do que a própria existência e provoca louvores eternos. A segunda parte do Salmo, Davi, ele mostra coisas do passado, boas lembranças abençoadas do passado dele. Dos versos 5 até o 8, que diz: A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti, na minha cama,
e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio. Então, à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Aqui Davi expressou suas experiências passadas no culto hebraico, sacrificial, e na sua meditação noturna. E aí ele lembrou o tutano e a gordura dos sacrifícios que eram feitos. Eram coisas que Deus exigia naquele culto do Antigo Testamento. Então, na quietude das 3 vigílias da noite, ele louvava e se regozijava, porque Deus tinha estado perto como seu ajudador. Hoje, no tempo que chamamos tempo da graça, os sacrifícios de animais não existem mais. No lugar daqueles sacrifícios, existem os sacrifícios vivos. Ou seja, nós sujeitamos os nossos próprios corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a adoração que nós fazemos. É a vida piedosa que nós levamos. É o nosso envolvimento com o Evangelho. Isso é sacrifício vivo. Deus faz tantas coisas boas em nossas vidas para lembrarmos, naqueles momentos de sossego e descanso, as suas maravilhas. E no agito do dia, andarmos em plena comunhão com Ele. Mas às vezes, o que está árido e deserto é o nosso coração. E aí não existe paz. Talvez a distância do templo e pior, a distância de Deus seja provocada por nós. Aí precisamos nos arrepender, voltar ao primeiro amor e desfrutar do perdão de Jesus. Deus quer que a nossa vida seja um jardim enfeitado com a presença dele. A terceira parte do Salmo, que vai dos versos 9 a 11, é uma certeza de que a vitória virá. Davi aguardava a vitória para novamente ficar livre e poder andar nas ruas de sua cidade e, logicamente, ir ao templo. Vamos ler. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir irão para as profundezas da terra. Cairão a espada. Serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Davi estava longe contra sua vontade, e por causa da sua fidelidade, ele esperava uma retribuição de Deus, punindo os inimigos. Davi tinha certeza de que todos eles sucumbiriam. Sem desejar mal para aqueles que nos perseguem, sabemos que Deus, no tempo certo, fará justiça. Paulo nos orientou a não nos vingarmos de quem nos faz sofrer, mas deixar que Deus tome as providências que lhe aprouver. Enquanto isso, vamos dar de comer se tiverem fome e de beber se tiverem sede, e nunca deixar de orar por eles. O melhor de tudo é que no futuro não haverá desertos, não haverá angústias, não haverá choro, não haverá distâncias. Estaremos eternamente perto do Senhor. Nós, a igreja mística, a noiva
de Cristo. Que o nosso Deus seja glorificado eternamente. Amém. Que Deus vos abençoe.